Olá e boas-vindas a mais um mergulho profundo. Eu estou super animada para iniciar essa jornada hoje porque ahn, o nosso foco recai sobre algo que parece, bom, incrivelmente comum. Sim, algo que todo mundo tem na cozinha, né? Exatamente. Pensa naquele aroma reconfortante de uma panela fervendo no fogão. Um ensopado rico. E no meio daquele caldo tem aquela folha seca, de um verde meio opaco, flutuando lá no meio. O famoso louro. Isso, o louro, cientificamente conhecido como Laurus nobilis. Mas a verdade é que essa folha tão modesta que a gente só joga no feijão e esquece, esconde uma intersecção tipo absolutamente fascinante. É um cruzamento bem complexo. Demais! É um ponto de encontro onde a ciência química mais avançada, a mitologia clássica da antiguidade e as práticas espirituais profundas das religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda, acabam contando exatamente a mesma história. Elas só utilizam vocabulários diferentes. E é exatamente essa sobreposição que torna o tema tão rico. Quando a gente olha para a nossa pilha de fontes de hoje, e nós temos artigos de farmacologia, revisões botânicas de toxicidade, textos históricos da Grécia e documentos etnobotânicos riquíssimos, percebe-se rapidamente que o louro nunca foi só um tempero. Definitivamente não. A humanidade construiu impérios inteiros ao redor do simbolismo dessa folha. As pessoas inalavam a fumaça dela para tentar prever o futuro. E hoje, a medicina moderna investiga esses mesmos óleos essenciais para tratar condições respiratórias e cognitivas severas. A ideia aqui é justamente unir todos esses mundos para quem está nos ouvindo. Com certeza, nós vamos observar estritamente os fatos presentes no material, de forma bem analítica e imparcial. Vamos relatar os dados biológicos, os eventos históricos e as crenças culturais para entender como o conhecimento empírico milenar muitas vezes apenas antecipa descobertas que os laboratórios de hoje ainda estão começando a mapear. Certo, vamos desempacotar isso. E a melhor forma de começar a entender o peso cultural do louro é voltando bastante no tempo. Bem antes dos microscópios, antes dos tubos de ensaio, antes mesmo da fundação de Roma. Vamos direto para a Grécia Antiga. Isso, direto para a raiz mitológica da coisa. A história de origem do loureiro começa com Apolo, o formidável deus do sol, da música e da profecia. Apolo tinha acabado de realizar um feito gigante, derrotando a monstruosa serpente Piton, e estava se sentindo invencível. Tava com o ego lá em cima. Exato. Num momento de arrogância pura, ele decide zombar de Eros, o Cupido. Ele diz que um menino com um arco pequeno não era nada comparado a um verdadeiro arqueiro divino. O que é fascinante aqui é a ironia dessa narrativa, né? É uma lição de moral atemporal sobre a arrogância. Sim, o troco vem rápido. Eros se sente insultado e decide dar uma lição impiedosa no Apolo. Ele sobe até o topo do Monte Parnaso e dispara duas flechas diferentes. A primeira era uma flecha pontiaguda de ouro maciço, projetada para despertar um amor avassalador, totalmente incontrolável. E adivinha, essa flecha atinge em cheio o coração de Apolo. E a segunda flecha? A segunda era uma flecha de chumbo, pesada, cega. O propósito dela era incutir uma aversão absoluta, uma repulsa insuportável por qualquer tipo de romance. E essa flecha atinge uma belíssima ninfa das águas chamada Daphne. A doença para a qual ele não tem antídoto nenhum. Um amor obsessivo e não correspondido. E aí ele começa a perseguir a Daphne implacavelmente pelas florestas. E ela foge desesperada, claro. A flecha de chumbo causou um terror absoluto nela. A perseguição chega num ponto crítico. Daphne, já exausta e sentindo que o Apolo vai alcançar ela a qualquer segundo, chega nas margens do rio governado pelo pai dela, o deus rio Peneu. Ela implora por salvação. Ela pede que a beleza e a forma humana dela sejam destruídas para que aquela perseguição acabe. E a resposta para essa prece é uma das transformações mais icônicas de toda a literatura clássica. O pneu atende ao pedido. No exato segundo em que o Apolo a alcança, os pés da Daphne começam a criar raízes profundas na terra. A pele dela é coberta por uma casca áspera, os braços viram galhos e os cabelos se transformam em folhas verdes e brilhantes. Ela vira uma árvore? Ela é transformada no primeiro loureiro da história.
É um detalhe semântico importante notar que a própria palavra grega para louro é, até hoje, Daphne. Nossa, isso é muito poético e triste ao mesmo tempo. E o Apolo, com o coração partido, abraça o tronco. Ele sente o coração da ninfa ainda bater por baixo da casca, e como ela não podia ser a esposa dele, ele declara que o louro seria para sempre a sua árvore sagrada. O impacto desse mito na estrutura da sociedade ocidental é estrondoso. Apolo decreta que as folhas do loureiro seriam eternamente verdes. Elas iam adornar os cabelos dele, a lira e a aljava. E a partir desse momento, a coroa de louros vira o prêmio máximo. Os Jogos Píticos, que eram competições dificílimas em homenagem a Apolo, coroavam os vencedores não com ouro, mas com ramos de louro entrelaçados. E mais tarde os romanos absorveram isso com muita força. Generais vitoriosos, imperadores como Júlio César e Augusto, adotaram a coroa de louros como o símbolo definitivo de vitória e status. Essa associação com sucesso ficou tão enraizada que moldou até a nossa linguagem. No mundo acadêmico, o termo bacharelado vem do latim baccalaureato, que significa literalmente baga de louro. Olha só! E a gente fala poeta laureado também. Sim, a mesma raiz botânica. Até aquela expressão, descansar sobre os louros. Quando alguém para de se esforçar depois de um grande triunfo. Tudo isso é herança direta. A própria taxonomia botânica batizou a planta de Laurus nobilis, o louro nobre, aquele que carrega a nobreza na essência. Mas, além das coroas, as fontes trazem um uso específico na Grécia Antiga que muda totalmente o rumo da nossa conversa. O Oráculo de Delfos. O templo de Apolo lá era o centro do mundo antigo. Reis e filósofos viajavam semanas só para consultar a sacerdotisa, a pitonisa. E os relatos históricos descrevem um ritual de purificação muito curioso. A pitonisa mastigava folhas de louro ou inalava a fumaça dessas folhas queimadas. E era através dessa inalação que ela entrava num transe profundo para prever o futuro. E por muito tempo isso foi tratado só como folclore místico, né? Uma superstição. Exatamente. Mas o que mais chama a atenção nessa prática antiga quando olhamos para a química moderna? A ciência atual nos permite colocar um microscópio dentro dessa fumaça e examinar as moléculas que chegavam no cérebro da sacerdotisa. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Quando a gente abre os artigos de farmacologia moderna, a imagem do louro como um simples tempero desaparece na hora. Quimicamente falando, a folha de Laurus nobilis é uma usina farmacêutica. Foram identificados até 55 compostos químicos operando ali. Mas tem dois protagonistas absolutos. O primeiro é uma molécula chamada 1,8-cineol. Ela tem uma concentração absurda, compondo de 31,9% até mais de 52% do óleo essencial da planta. O segundo é o linalol, que fica ali entre 4% e 10%. Vamos falar do cineol primeiro. Um 1,8-cineol é uma estrela na pneumologia moderna. Ele é um agente mucolítico e anti-inflamatório formidável. Pesquisas mostram que ele age inibindo genes específicos como o MUC2 e o MUC19. São os genes que mandam o corpo produzir muco em excesso nas vias aéreas durante uma crise. Então, ele basicamente seca o muco. Exato. E, paralelamente, ele atua sobre o NF-κB. Pense no NF-κB como o grande alarme de incêndio do corpo. Quando detecta um problema, ele dispara e causa a inflamação. O cineol vai até esse alarme e reduz a sensibilidade dele. É por isso que a medicina investiga o cineol como terapia adjuvante para asma severa e DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica. É muito louco pensar que a folha que dá sabor ao feijão tem compostos que limpam os pulmões. Mas essas moléculas não param no sistema respiratório. Elas vão para a corrente sanguínea e chegam no cérebro. E isso nos leva de volta para a pitonisa inalando a fumaça. Aquele experimento com os camundongos explica muito bem isso. Sim. Os cientistas pegaram camundongos e deram escoloblamina para eles. Essa substância induz uma amnésia temporária. Fica um déficit cognitivo grave. O camundongo fica confuso, não lembra o caminho do labirinto que ele já conhecia. E aí esses animais com amnésia foram expostos à fumaça da folha de louro por alguns minutos por dia. E os resultados são reveladores. A fumaça não só melhorou a memória deles, mas gerou uma mudança fisiológica. O sistema colinérgico do cérebro foi restaurado.
O sistema colinérgico é tipo a rodovia por onde trafegam as informações de aprendizado e memória. E ainda reduziu o estresse oxidativo no hipocampo, aquela ferrugem celular que danifica os neurônios. Perfeito? A botânica explica que os compostos voláteis do louro, quando inalados, cruzam a barreira hematoencefálica com facilidade. Então, aquela ideia de que a fumaça de Delfos despertava uma memória profunda encontra respaldo real na neurologia. Mas a gente não pode esquecer do linalol. Normalmente, quando se fala em linalol, a gente pensa logo em lavanda, naqueles efeitos calmantes. Mas ele está ali, marcando presença no louro também. O linalol tem uma interação muito bem documentada com o sistema nervoso central. Ele atua como um ansiolítico notável, dissipa a ansiedade, tem um leve caráter sedativo. Ele trabalha ativamente para silenciar aquele ruído mental, aquela tempestade de pensamentos acelerados. Então, se você junta o 1,8 cineol, que melhora a comunicação cerebral, com o linalol, que acalma a ansiedade, a arquitetura mental que se forma é de um relaxamento profundo com um foco muito aguçado. A química comprova exatamente isso. Sabendo como a planta opera no nível celular, a gente pode cruzar o oceano e olhar para um universo cultural diferente, mas igualmente rico. Vamos falar do Brasil, especificamente das religiões de matriz africana, o candomblé e a umbanda. Os documentos etnobotânicos que temos aqui mostram que o louro transcende completamente a cozinha nessas tradições. Ele é considerado uma planta de fundamento. Isso significa que as folhas são tratadas como receptáculos vivos de axé. O axé é compreendido ali como a força vital dinâmica do universo. É a energia que faz as coisas acontecerem. O louro costuma ser classificado como do elemento fogo ou ar. E o propósito nos rituais é promover a expansão, garantir a vitória e fazer a famosa abertura de caminhos. E observamos associações muito intencionais entre o louro e certos orixás. Iansã, por exemplo, a Senhora dos Ventos e das Tempestades. Nos rituais dedicados a ela, o louro é usado para limpar o ar de densidades e afastar eguns, que são espíritos em desequilíbrio que podem causar perturbações na mente. Tem também a associação com Ogum, o grande guerreiro, o ferreiro divino que abre estradas. Para Ogum, o louro atua como um emblema indestrutível de triunfo. Os banhos de ervas preparados com o louro buscam dar uma força inabalável para a pessoa enfrentar batalhas cotidianas, sejam processos judiciais ou competições no trabalho. E a terceira figura central que as fontes trazem é Exu, o mensageiro supremo, o orixá da comunicação. O uso do louro em rituais para Exu tem uma função muito clara: silenciar a confusão interna, a turbulência emocional da pessoa, e aí, livre desse peso, os novos caminhos e oportunidades podem ser enxergados com total clareza. Se conectarmos isso a um panorama maior, a genialidade dessas formulações tradicionais é de tirar o fôlego. A tradição oral diz que o louro para Exu silencia o ruído interno para abrir caminhos da percepção, e com o Iansã promove uma limpeza mental. Essa sabedoria se alinha perfeitamente com a ciência que a gente acabou de ver. A ação ansiolítica do linalol e a clareza do cineol. Exatamente. O efeito é fisiológico e psicológico, criando o estado exato de prontidão que a pessoa precisa para ter sucesso. Não é algo mágico no sentido ilusório. É um sistema muito sofisticado baseado em séculos de observação. E essas tradições dão instruções bem pragmáticas de como usar. Nos registros sobre banhos de ervas tem uma regra de ouro muito respeitada. A folha de louro, raramente é fervida por muito tempo, o prepara quase sempre por infusão. A água ferve, o fogo é desligado, a água vai por cima das folhas maceradas e o recipiente é abafado. O que, do ponto de vista da química moderna, é um método perfeito. Isso preserva os óleos essenciais voláteis, que seriam destruídos numa fervura violenta. E aí, o banho é jogado do pescoço para baixo, em respeito ao ori, a cabeça, que no candomblé é o altar sagrado pessoal de cada um e recebe tratamentos separados. As fontes até descrevem combinações específicas. Louro macerado com açúcar cristal atrai prosperidade e traz doçura aos caminhos financeiros. Louro com alecrim fresco é a receita para clareza mental e foco antes de grandes decisões. E louro com cravos da Índia cria uma armadura espiritual, uma proteção firme contra inveja e mal olhado.
Então, o que tudo isso significa para quem está ouvindo a gente e, de repente, resolve ir num bosque colher umas folhinhas de louro direto da natureza para fazer um banho ou um ensopado? Significa que é preciso ter muita cautela. Cautela extrema, a botânica exige um respeito absoluto. Existe uma linha muito tênue aí entre a cura e o perigo letal. As revisões de toxicidade botânica lançam alertas pesados sobre um imitador muito perigoso na natureza, o chamado louro-cereja, o Prunus laurocerasus. A diferença entre essas duas plantas é literalmente questão de vida ou morte. O louro verdadeiro, o Laurus nobilis, é seguro e cheio de benefícios, mas o falso louro, o louro-cereja, tem glicosídeos cianogênicos, principalmente uma molécula chamada prunazina. E o que acontece se alguém usar essa folha? Se a folha do louro-cereja for mastigada, esmagada ou macerada em água quente, a prunazina reage e libera no organismo cianeto de hidrogênio. É um veneno letal e fulminante. A literatura médica documenta tragédias reais, gado que pastou na planta errada e intoxicações severas em crianças por pura confusão visual. Idênticas, mas de perto tem diferenças claras. O louro verdadeiro tem folhas que parecem couro, são coriáceas. As bordas são lisas com algumas ondulações leves. E os pecíolos, aqueles cabinhos que conectam a folha ao caule, costumam ser avermelhados ou mais escuros no louro verdadeiro. Já no louro-cereja tóxico, os sinais de alerta são bem nítidos. O primeiro está na borda. O falso louro tem bordas nitidamente serrilhadas, como os dentinhos de uma serra. Mas a característica mais infalível fica na base da planta. Que são aquelas glândulas, né? Isso. Se você virar a folha do falso louro e olhar bem perto do caule, vai ver minúsculas glândulas de néctar. Parecem pontinhos ou manchas incrustadas na folha. O louro culinário não tem esses pontinhos. A regra é clara. Achou uma folha parecida com o louro que tem borda serrilhada e pontinhos na base? Se afaste imediatamente. A natureza não aceita descuidos, e eu acho que essa é uma síntese perfeita da jornada que a gente fez aqui. Explorar o louro é muito maior do que saber um truque de culinária. É lidar com uma planta que adornou a cabeça de generais romanos, que abriga ferramentas farmacológicas reais para doenças respiratórias e proteção da memória, e ao mesmo tempo é a folha que sustenta a resiliência psicológica e a identidade cultural dentro dos terreiros afro-brasileiros. O perigo do louro falso só reforça o respeito reverencial que a gente tem que ter. Isso levanta uma questão importante. Um pensamento para quem está nos ouvindo levar para depois que o programa terminar. Por milhares de anos, a humanidade usou o fogo para liberar fumaça de folhas específicas em rituais. Acendemos fogueiras desde os tempos da Grécia até os terreiros no Brasil, e fizemos isso por uma intuição profunda para clarear a mente turbulenta. Tudo isso era antes da tecnologia que mapeia o caminho do 1,8 cineol no cérebro existir. Exato. O que mais as antigas tradições ao redor do mundo já sabiam através da observação silenciosa que a ciência moderna está apenas começando a descobrir? Quantas práticas rituais milenares que muitas vezes a sociedade rotula de forma precipitada como mero misticismo, estão só esperando a tecnologia desenvolver a lente certa para provar que a eficácia delas sempre teve uma base farmacológica impecável. Uau! É com esse pensamento provocativo que nós concluímos a nossa análise de hoje. Quero agradecer imensamente a companhia de todo mundo que acompanhou a gente nesta investigação minuciosa. Navegar por essas encruzilhadas onde a ciência, a história e as tradições se encontram é sempre um privilégio. Continuem exercitando a curiosidade e até o próximo mergulho profundo.